Ó, se liga, se liga, se liga. Primeiro a gente vai estar lixando com essa lixa aqui. Lixa 150, porém ela é de ferro. Depois a gente vai estar lixando com a 150, porém lixa seca, tá? Aquela lixa automotiva. Vou explicar daqui a pouco o porquê. Mas se você também quer restaurar a sua cadeira ou a sua mesa, vamos ver nesse vídeo, vou explicar tudo como você fazer. Primeiro vamos fazer essa, vou lixar, logo em seguida todos os detalhes, vamos lá. Eu garanto que daqui a pouco você vai me agradecer. Vou fazer essa metade que já tá no esqueminha aqui com a massa. Depois vocês vão observar a diferença que fica de um lado para o outro, tá? Então, primeira coisa, rasgar a lixa. Vamos estar lixando na mão. Para quem tem máquina, eita bagaça, pode lixar na máquina, mas vai de você. Então aqui, ó, é só correr lixa, fechou? Quer usar máscara? Usa máscara, é bom. Bom que é. Ó, então eu lixei tudo com a 150. Agora eu ia lixar com a 150 seca. Eu vou lixar diretamente com a 220 porque eu achei que ia estar pior. Depois eu mostro o porquê de tudo isso e explico com um pouco mais de detalhe. Vamos continuar aqui pelo menos a metade para vocês depois visualizar e entender. Então, 220, tá? Com lixa seca agora. Uau! E aí? Nossa, tô sujo, hein? Mas deixa eu explicar, ó. Agora entra os detalhes. Ó a situação da mão. Então, pra quem quer realmente fazer, preste atenção que eu vou tentar explicar, tá? Não sei se eu consigo transmitir o que eu quero, mas se você quer restaurar, quer recuperar a tua mesa, ou portão, ou algo do tipo, preste atenção agora no que eu vou falar, hein? Vou mostrar aqui. Vou contar um pouco de história. Eu sei que alguns não gostam que a gente fica falando, mas é para ensinar, é para você entender e você restaurar uma cadeira, uma mesa, ou até mesmo fazer uma do zero. Aqui é uma mesa que estou fazendo para um cliente, é uma mesa que foi feita do zero, metalon novo, porém, não posso pintar diretamente aqui. Por mais que de repente eu podia lixar, tem algumas etapas que eu preciso passar para ter qualidade. Para quem quiser saber todos os detalhes do metalon, tem um vídeo no canal aí que eu explico todos os esquemas para você não descascar, não ter risco de descascar, não ter risco de ficar manchado, de ficar oleoso. Tem um vídeo aí no canal, tá? Vamos colocar um básico aqui, vamos explicar o básico só para vocês entenderem a questão dessa pintura, que é uma pintura que eu vou fazer, no caso automotiva, né? Então ela tem que ter essas regrinhas. Então eu eliminei um pouco da sujeira, um pouco do ferrugem com a lixa 150 e depois eu lixei com a 220. Então, para pintura automotiva, a 220 ainda é agressiva, mas para uma pintura que vai ficar numa sala, num ambiente semi-refletivo, não é aquela pintura que vai exigir uma qualidade que nem um carro, você consegue estar lixando com a 220 e ter uma boa qualidade. Aí beleza, qual que é o esquema? Lixar tudo com a 150 e com a 220, eliminando todo tipo de possibilidade de ferrugem. Então o metal tem que ficar liso, limpo. E aqui nos cantinhos, ó, eu passei uma massinha poliéster que também tem que lixar com a 220. Então todo esse tipo de contaminação, ferrugem, tem que ser eliminado. Isso no metalon, no metal novo. Agora vamos falar numa restauração. Você quer recuperar a sua mesa, você quer restaurar a sua mesa e ela começou a criar alguns pontos de ferrugem. Se ainda tiver desse jeito, tranquilo, você só lixa, limpa e você consegue recuperar todo o tamanho da sua mesa, né? Se porventura o ferrugem já começou a agredir demais, o que eu recomendo? Corte um pedacinho, 1 centímetro não vai mudar muita coisa no tamanho da sua mesa. 2 centímetros não muda muita coisa. Se cortou, limpe bem por dentro, passe uma lima, passe a lixa. A questão tem que ficar desse jeito, tá? Para você ter uma qualidade, tem que ficar com o metal limpo. Todos esses pontinhos de ferrugem, se tiver, tem que eliminar. O ferro tem que estar desse jeito, tá? Agora, se porventura não tá aparecendo ferrugem, pode simplesmente lixar e deixar fosco. Não precisa eliminar toda a tinta. O que você tem que fazer é deixar fosco ou quebrar o degrau. Igual aqui, ó, não tem ponto nenhum
Ó, deixa eu focar. Não tem ponto nenhum de ferrugem nesse pedacinho aqui, ó. Porém, eu tenho que igualar a superfície. Então eu não posso deixar nenhum tipo de degrau. O que seria degrau, Thiago? Sabe quando a tinta descasca? Igual aqui, ó. Aqui a tinta descascou e enferrujou. Então, se você passar o dedo, você sente um degrau. Porque a tinta criou uma casca e aqui é a outra superfície. Então, nisso há um degrau. E se você pintar, marca. Fica a marca certinha desse degrau. Principalmente dependendo da ferramenta que você está utilizando. Se for um pincel, vai ficar grosso de qualquer jeito. Então, isso não influencia em nada. Agora, se for um compressorzinho pequeno, um spray, vai aparecer. Então eu indico sempre estar lixando pelo menos com uma lixa 150, se possível for, passe a 220 também. Porque fica muito mais fino, a tinta fica com um acabamento muito mais bonito e você consegue estar pintando em cima da sua cadeira, da sua mesa. Agora um detalhe, essa tinta original normalmente é eletrostática. Então você consegue pintar original, hein? Você consegue estar pintando com uma tinta PU, com uma tinta metálica, com tintas fortes. Com sintético também, que é a tinta mais barata. Agora, se já foi recuperada e foi pintada com sintético, eu recomendo, sinceramente, eliminar toda a tinta, aplicar um wash primer, que nem a gente vai aplicar aqui, depois eu volto aqui e explico aqui, que nem a gente vai aplicar aqui. Então, eu recomendo aplicar um wash primer, porque vai dar ancoragem, vai dar proteção para o ferro, e depois você vem com a tinta. Porque se porventura foi pintado com sintético e você aplicar qualquer outra tinta mais forte, a tendência é craquelar, é arrepiar, é acontecer algum dano químico, porque um material é mais forte do que o outro, tá? Então a restauração é mais ou menos isso. Lixou, manteve um padrão no lixamento, depois você pode vir com o wash primer, que você vai ver aqui, e depois você vem com a pintura normal. Beleza? Qualquer coisa tem um monte de vídeo aí que eu explico alguns detalhes em cada vídeo. Fechou? Agora vamos terminar de lixar. Eu tenho que terminar de lixar, ó, porque eu tenho que eliminar todo o ferrugem. E agora, para quem quer entender um pouquinho da aplicação da massa, eu vou fazer uns pontinhos aqui só para vocês entenderem. Daqui a pouco eu já volto. Vou fazer isso aqui e já volto na sequência aplicando o wash primer. Fechou? Falei bastante. Acho que pelo menos uma pessoa eu vou ajudar. Aqui você pode ir com a lixa normal, tá? Só para tirar os pontos de ferrugem. No meu caso, como eu tenho ferramentinha, isso aqui ajuda bastante. Ou você pode estar usando a furadeira, tá? Já vou catar a massinha poliéster. Para quem não conhece, isso aqui é massa de carro, tá? Conhecido como massa plástica, apesar que não é massa plástica, tá? Aqui, ó. Aí tem que aguardar aproximadamente uns 15 minutos. Eu vou lixar o restante aqui na maquininha para facilitar. É o mesmo sistema, tá? Lixa 150 e 220 para ficar fácil de entender, beleza? Qualquer dúvida, vai lá no Instagram, Thiago Caranguzum. Estamos aí tentando ajudar na medida do possível, né? Todo conferido a questão dos pontos de massa, né? Onde foi. Então agora a gente vai estar limpando. Eu vou estar limpando com o thinner e depois com o desengraxante, tá? Que nem eu falei, no vídeo lá, no outro vídeo, eu explico com um pouco mais de detalhes toda essa questão para tirar a oleosidade da peça e você não ter dor de cabeça que a peça vai desplacar, a peça vai soltar tinta. Porque normalmente, peça nova assim, dependendo da tinta que você aplicar, se você bater algo de ponta assim, normalmente a tinta descasca. Então, para você evitar esse tipo de dor de cabeça, lá no outro vídeo eu explico. Agora a gente vai passar o desengraxante. Esse aqui é para tirar toda a oleosidade, algum tipo de contaminante que tiver na peça. E ele tem uma secagem rápida. Ó, dá um liga.
Fica olhando, ó. Isso que eu já passei 2 vezes o thinner. Ó o pano aqui como que tá. Fica olhando. Ó. Pra não falar que é minha luva, tá? A luva tá suja, realmente. Mas, ó. Vou catar até o pano novo. Ó. Minha mão, o pano tá limpo. Tá vendo? Ó. Ficou escuro por causa da umidade. Mas, ó, vou mostrar pra vocês a sujeira. Ó. A sujeira que ainda tá saindo. Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes. Esses detalhes que faz toda a diferença numa peça nova, numa chapa nova. Esse aqui é o Wash Primer. Ele é um fundo fosfatizante. Então, ele tem 2 funções. Ele tanto protege para o metal ou para o metalon não criar ferrugem depois. Então, a gente limpa, belezinha, igual o jeito que tá lá. Depois a gente aplica o Wash Primer. O Wash Primer ele vai proteger de não enferrujar futuramente. Ele tem um intervalo longo, que nem aqueles Zarcão antigo, né? Porém, esse aqui é da linha automotiva. Então ele tem um acabamento melhor. Só que ele também cria ancoragem. Porque o galvanizado, por si só, ele não aceita material logo de cara. Então, o Wash Primer ou o preto fosco vinílico, que tem a mesma composição, eles tem essa ancoragem, eles grudam bem no galvanizado, no alumínio, no plástico. Então tem essa vantagem. Além de proteger do ferrugem, ele também tem essa ancoragem. E aqui é o catalisador, tá? Então, normalmente é 2 quantidades dessa para uma quantidade dessa. Então se eu colocar 200 ml de tinta, eu vou colocar 100 de catalisador. Se eu colocar o catalisador inteiro, já está a conta certa. Então normalmente é a mesma conta, tá? Você simplesmente vai utilizar tudo, joga o catalisador inteiro aqui dentro. Eu já estou acostumado de fazer aqui no olho, né? Então eu estou usando a metade da tinta, no caso a metade do Wash Primer, e vou estar utilizando a metade do catalisador, beleza? A fivelinha caiu aqui dentro, porém não vai influenciar em nada. Mistura bem. Thiago, a necessidade, eu escuto isso direto, tá? Thiago, eu preciso colocar o catalisador. Galera, ele por si só ele seca. Na verdade, ele não é um catalisador para secagem. Ele é tipo um ácido fosfatizante. Então, ele vai secar se você não usar o catalisador. Porém, é indicado você estar usando o catalisador para você ter todas as funções que o fabricante está te passando. Porque senão de nada adianta. Você só vai jogar por jogar ali dentro, ali na peça, e não tem aquela segurança que a fábrica fala, né? Que ele vai ter proteção contra a ferrugem e ancoragem para outros materiais. Então vamos começar a aplicar. Como eu quero uma qualidade melhor na parte superior, eu sempre começo com a parte inferior. Então eu aplico 2 demãos de Wash Primer e aguardo a secagem, depois eu viro. No caso, porque o pé vai estar em contato com o chão, né? Então essa parte, teoricamente, vai ficar para baixo. Então o acabamento não precisa ser 100%. Lógico, quanto melhor ficar, bacana. Mas a gente consegue estar melhorando sempre a parte visível, a parte superior. Beleza? Então vamos lá. Baixar um pouco o ar aqui. Bacana. Bora lá aplicar. Tá limpo. Então, não tem dor de cabeça. Eu gosto de aplicar de 2 a 3. Então, aguardar secar aí pelo menos 15 minutos. Fechou? Mais 15 minutos. Aplicado,
3 demão em tudo, tanto embaixo quanto em cima. Agora aguardar secar um pouquinho mais, né? Pelo menos uns 30 minutos. E ó, ainda tá úmido. E aqui interno, de repente você estiver fabricando ou restaurando a sua, é bom fazer também, tá? De repente você consegue fazer com pincel ou coisa do tipo, é legal, porque protege um pouco mais, né? Então aguardar aí, daqui a pouco a gente começa a pintar. Eu vou ver se na hora da pintura esses tipo escorrido, né? Quando eu pintei inverso, vai ficar aparecendo, porque essa tinta automotiva, ela é bem sensível, qualquer coisa ela aparenta. Galera, ó, tinta poliéster é essa, tá? Aquela tinta meia metalizada, né? Então vamos começar a jogar. Não é exatamente essa tinta, tá? Eu vou começar só para dar cobertura. Então eu vou dar cobertura, vou tirar todas essas manchas. Depois eu já venho com a dourada. Com a dourada não. Eu vou fazer com essa, dar cobertura. Depois eu venho com uma semelhante, porque o dourado é muito caro. E depois sim eu venho com o dourado. Então vai ser basicamente 3 camadas de tinta, tá? Para depois finalizar com o dourado. O dourado é bem caro, é um pigmento puro. Então se torna caro. Aí depois a gente vem fazendo esses esqueminha aí de mistura de tinta para dar uma aliviada no valor, né? Então aí tá esse rosé, esse bronze, né? Ficou uma cor legal. Porém, é só para eu poder achar os defeitos. Então aqui já encontrei um buraquinho que tinha aqui, ó. Então eu já dei uma massinha, aguardar secar e aí vem cobrindo. Já começa a ficar um pouco mais amarelado até o ponto de ficar o dourado, tá joia? Ó, basicamente esse já tá seco. E tá vendo, ó, como qualquer coisa nesse poliéster aparenta. Então, se fosse um carro, isso aqui não poderia de jeito nenhum. Mas como a gente ainda vai... No caso, eu ainda vou dar uma quebradinha de lixa aqui para acertar a questão das massinhas. Isso aqui talvez diminua, beleza? Aqui também, ó. Então, se fosse num carro, isso aqui negativo. Nem isso aqui pode, ó. Tá vendo? Aqui passa tranquilamente, principalmente por causa da iluminação. Então, dependendo da iluminação que tiver no apartamento, muda muita coisa, tá? Vamos aguardar secar a massa agora e depois lixar e continuar. Não é o 100%, tá? Mas ó, foi lixado com a lixa 400. Então eu dei uma quebradinha aqui, ó. Você vê que fica bastante coisa por causa do... Normalmente se joga primer, né? Mas como a gente foi direto, também dá certo, tá? Mas como escorreu, tava virado para baixo, o tempo tava frio, escorreu. Então acabou ficando com essas gotas, essas marcas, né? Mas aí a gente passa a lixa e ó, você vê que realmente ficava um degrau, né? Então, ó, tem bastante ponto escorrido, ó. Então, ó, o metal apareceu de novo. Nesses cantinhos aqui não influencia muito, mas ó, você vê que estava bastante escorrido. Então agora vamos começar novamente a jogar tinta. Limpei com desengraxante, então novamente jogar tinta. Mas já aplicado base embaixo, tanto na parte do pé quanto embaixo da mesa mesmo, né? E aqui é o dourado, ó. Então vamos começar a aplicar e depois virar. Aí já fica definitivo. Eu já vou virar com um calço para ele ter uma altura para a gente poder invernizar, porque a questão do verniz fica com um péssimo acesso, né? Então a gente já faz a parte de baixo agora, depois a gente vem com o calço para poder invernizar. Então vamos jogar essa tinta aí. Galera, ó, acabando já, consome bastante, né? Não tem jeito. Pra vocês tirar como parâmetro, essa mesa deve ter 1,20 por 80 por 90. Foi 300 gramas de tinta, base pura, tá? Então vamos colocar aí que consumo real
tá? Eu economizei bastante, um consumo real aí 500 gramas, tá? Pra poder pintar sem ficar dando base, nem improvisando do jeito que eu improvisei. Agora aguardar secar e começar a envernizar. Só tenho que dar uma correçãozinha aqui, ó, esperar secar. O único detalhe que manchou, de restante ficou legal. Galera, então todo efetuado. O que acontece? No caso metálico, tá? Eu dou a última mão pulverizada para tirar todo tipo de mancha, porque às vezes acaba. Tem uma técnica diferente aqui, que se você chegar muito próximo, cores claras normalmente mancha. Então o dourado, para também não ter mancha, por mais que é uma casa, é uma coisa com menos qualidade do que um carro, mas mesmo assim exige uma qualidade, né? Então eu prefiro tirar toda essa mancha, então a tinta é mais empoeirada, no caso metálico, tá? A tinta brilhante, sintética ou PU, que nem a questão da cadeira, já é outro aspecto, é mais molhado, então você tem que puxar o brilho mesmo, que vai ser que nem a etapa do verniz agora. Então vocês vão ver que o verniz eu já começo puxando o brilho. Lógico que nesse caso, se fosse um carro seria ao contrário também, tá? Então é de caso para caso. Mas vamos lá, vamos começar a aplicar o verniz agora. E ficou show de bola, hein? Ó, douradão, bonito, hein? Galera, ó, pra quem não conhece o verniz há necessidade de estar utilizando um catalisador, tá? Então normalmente ele tem um catalisador próprio e tem a proporção certa. Tem vídeo no canal explicando como catalisa, tá? Se de repente você se aventurar a fazer. Então é isso aí, vamos começar lá. Primeira demão aplicada, ó, já começa a bater o brilho, ó. Deixa eu ver onde que fica melhor aqui, ó, aqui em cima. Iluminação ajuda bastante. Então agora aguardar 15 minutinhos para dar a segunda demão e ficar mais brilhante ainda, ficar mais lisinho, né? Bora aplicar agora a segunda demão. Já tá, ó, já não só tá colando, tá no contato, mas já tá com a superfície mais seca. O porquê que eu espero tipo mais tempo do que uma pintura de carro? Como é muito detalhe, muito complexo, tem o risco de acabar escorrendo. Então eu prefiro aguardar mais para uma não fundir com a outra e gerar o escorrido. Então normalmente nesse quesito detalhado eu prefiro esperar um pouco mais, beleza? Vamos lá, então agora segunda demão. É isso aí, ficou show, ficou da hora, não liga, o acabamento ficou muito top. Olha só, mosquitinho aqui, ó, deixa ele ir, infelizmente ele vai ficar grudado aí. Mas existe um produto bom, ó, o Tchau Tchau, Casa de Tinta já vende isso aí. É um produto que ele tira o cheiro do verniz, né, e acaba, como que eu posso falar, repelindo os mosquitos de chegar próximo da pintura. Para quem trabalha com carro ou pintura com muita qualidade, é bacana estar usando. O nome é Tchau Tchau. Bom, ó, ficou legal, ficou show de bola. Só, tá vendo, ó? Acabou escorrendo, vocês não vão conseguir pegar. Tem alguns escorridinhos aqui, ó. Ó, tá, viu? Agora deu para ver. 2 gotinhas de escorrido. Do outro lado também deu, acho que uma gotinha. Deixa eu ver aqui. 2 gotinhas. É, isso mesmo, ó. Tá vendo? Mas eu consigo tirar no polimento. Aqui também, ó. Eu consigo remover no polimento. Mas demais, ficou show de bola. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí do todo o Paranauê. Às vezes é um pouco mais complexo do que tudo. Mas qualquer dúvida, vai lá no Instagram, Thiago Caranguzu. Entendeu? Qualquer dúvida, Thiago Caranguzu. Mas é isso aí, ó. Ficou show de bola. É você ter qualidade no começo. O segredo é sempre o começo ali, limpeza, um bom lixamento. Se vocês observar que tá arranhado demais, machucado demais, aplica massa, aplica um primer se necessário. E é isso aí. Nesse quesito aqui ficou show, ficou da hora. Graças a Deus já mostrei pro cliente, o cliente adorou.
e aguardar secar. Eu aguardo pelo menos 24 horas, tá? Tinta automotiva aí, pelo menos 24 horas para você poder relar, poder polir e montar isso necessário. Fechou? Então eu espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima experiência ou a próxima pintura. Fui!